excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A consulta ao doutor está no ar. Quarta-feira chegou, que é um dos dias que a gente espera ansiosamente para a gente se levantar, é claro, do nosso tradicional bate-papo nas poltronas, por entender a importância, é claro, o poder dos alimentos, quando o assunto é a minha, a sua, a nossa saúde. Chegou o dia do nosso Consulta na Cozinha. E olha só que bacana, porque hoje nosso Consulta é na Cozinha Orgânica. Você já parou para pensar no poder dos alimentos orgânicos, que são aqueles livres de agrotóxicos, de pesticidas, de substâncias químicas, e o quanto eles podem vir a ajudar na nossa saúde, a nutrir melhor o nosso corpo. Só que é claro, quando a gente pensa nesse tipo de alimento, passa pela nossa cabeça, mas será que não é mais caro? Aonde será que eu adquiro esse tipo de produto? Fazer comprar legume de qualidade, verdura de qualidade, enfim, já é um desafio nos tempos de hoje, principalmente quando a gente fala a respeito do nosso bolso. Como que eu consigo, de repente, investir nesse tipo de alimento, nos alimentos orgânicos, sem prejudicar, é claro, as minhas finanças. E é isso que a gente vai descobrir hoje. Para além das receitas, a gente vai descobrir dicas de como a gente pode e deve investir. Será que a gente vai numa feira? Será que a gente vai num mercado tradicional? Ou será que a gente participa dos clubes de compras? Ou, quem sabe, que tal você aprender a investir na sua hortinha de casa? Mas eu não sei como eu faço. É isso que a gente vai aprender hoje. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. O caminho você já sabe. É só clicar lá e compartilhar o nosso link de transmissão. Queremos chegar com a nossa informação de qualidade a quem precisa, porque, como eu sempre digo aqui, informação boa é sim informação compartilhada. Já estamos com o nosso WhatsApp aberto e a postos para receber a sua mensagem, a sua interação. Encaminha pra gente, é claro, a sua dúvida pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos também já a nossa clássica enquete a todo vapor lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Hoje, pessoal, aquele tipo de programa que quem decide o final é você. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. E vamos para mais um Consulta na Cozinha. Qual receita orgânica e simples você quer aprender? Calda fresca para bolo, pão integral caseiro ou molho natural para salada? Clica lá na alternativa que nós iremos, é claro, trazer para você esta receitinha no final do programa. Só queria confirmar com a nossa produção se estamos com o João Capellini. Não, estamos com o Kiko Clemente. Então aqui rapidamente, deixa eu só apresentar para vocês nosso diretor Kiko Clemente, que está aqui a postos, colocando esse programa no ar, e eu estou quase bugando. Difícil falar Kiko Clemente, mas estamos juntos. E agora então, Kiko, coloca por favor pra gente a ficha da nossa convidada, porque agora eu vou apresentar quem está aqui com a gente para compartilhar todo o seu conhecimento nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. Na tela. Então vamos lá, Carla Elage, chefe de cozinha. Com 35 anos de profissão, construiu uma trajetória sólida, pautada no desenvolvimento pessoal e também no amor pela gastronomia saudável. Sua cozinha é leve, natural e utiliza ingredientes orgânicos, refletindo um estilo de vida equilibrado. Olha que bacana, gente. Não é só sobre ingredientes, e sim sobre estilo de vida o nosso bate-papo por aqui. Reconhecida pela didática e pela forma acessível de transmitir conhecimento, acredita que compreender o outro exige escuta e empatia. Enxerga como desafio diário manter a sensibilidade para entender diferentes visões e realidades, e principalmente quando isso precisa ser traduzido no paladar, não é verdade? Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua participação aqui, queria entender aonde é que a cozinha saudável, a cozinha orgânica, começou a fazer parte da sua vida. Se ela vem já desde berço, né? Se vem de família ou se foi alguma rota ali que você precisou recalcular e o porquê, o que te levou? Tá.
Eu fui criada em sítio, né? Então, desde pequena, a vida toda, o que eu lembro assim, a época de colher morango, é a época de plantar não sei o quê. Ah, porque agora o tomate, a gente fazia guerra de tomate, sabe? Aquela coisa, Que né? delícia. E hoje em dia a criançada fica só aqui, ó, no Nem celular. sabe o que é um pé de tomate, né? Mas tudo bem. E aí eu trabalhando, cresci desse jeito, né? No meio da guerra do tomate, guerra de mamona, isso a década de 60. E aí o que aconteceu? O mundo vai mudando, a gente vai se adaptando em comprar na quitanda, no supermercado, até que meus 2 filhos já eram adolescentes, um pré-adolescente, outro adolescente, e eu tive que rever algumas coisas porque descobrimos que eles tinham intolerância séria à lactose. Aí, então, naquela época, tô falando coisa de 2010, Lactose. 2011, lactose. Tá. 2010, 2011 não tinha, não existia, né? Leite sem lactose, não existia leite de castanha, leite de arroz, nada disso. Naquela época, então, eu fui aprender a fazer leite de arroz, que eles não gostaram, porque eu tinha que mudar, tocar o leite da vaca, não existia lactei, não existia nada desses sementes. E aí, eu fazia uma mistura com creme de leite de soja, que era a única coisa que tinha naquela época. 2 anos depois, eu tinha um buffet de eventos e trabalhava para uma grande empresa e uma das VPs, ela era celíaca. E aí, o meu desafio foi, como que eu vou fazer o almoço para ela, não usando farinha de trigo? E aí, então, eu desenvolvi um blend de farinha sem glúten, naquela época também, 2010, 2011, 12, por aí. Sempre indo atrás, buscando a informação e aí criando a sua receita. Dando um jeito, porque a gente não tinha produto de mercado, né, para isso. Mas foi a época que realmente se nasceu essa coisa do sem glúten, sem lactose, né? E das limitações que eles davam, todas as intolerâncias, tudo isso. E aí... Esse pessoal foi por um bom tempo excluído, muito, não é verdade? Muito. Não Ainda pode entrar é em padaria, alguns lugares hoje em dia, mas hoje já está muito melhor do que já foi. Muito melhor. E principalmente fora do Brasil. No Brasil ainda, né, eu que tomo tudo sem lactose. Bom, depois eu vou chegar até num problema que eu tive também, que fazer uma dieta anti-inflamatória há 3 anos atrás. Tá. Né? E aí, então, fui trabalhando, aí ela me contratou para fazer o casamento da filha dela, eram 350 pessoas, muitas delas da família, celíacas todas. Então, eu falei, não vou fazer um buffet para um lado, outro buffet para o outro, porque para mim vai ser muito mais trabalho fazer 2 tipos de comida. É muito mais fácil eu fazer sem glúten para todo mundo. Nós compramos uma máquina de beneficiar arroz, fazer farinha de arroz para fazer o blend, porque nem farinha de arroz não tinha. Olha isso, Então, gente, investimento do zero praticamente. Muito louco, muito louco. E aí, em 2014, ia vir a Copa do Mundo, né? E tinha um evento que eu participava, que era dos banqueteiros e dos confeiteiros para casamento aqui em São Paulo, que chamava Degustar. Era um evento em prol do Hospital do Câncer de Barretos. E aí ia ter uma disputa de bolo, né? Das confeiteiras, que era uma farinha de trigo, né? Uma empresa de farinha de trigo que estava patrocinando e chamava A Bola da Vez. Eu falei, gente, bolo, é minha praça. A bola da vez é a minha, porque é sem glúten, sem lactose, é o que todo mundo fala hoje. Eu trabalho com isso, já tenho um monte de receita, vou para um monte de programas de TV para fazer, para mostrar esse trabalho. Isso. Aí eu falei, por que eu não vou entrar? Não, porque precisa da autorização, porque você não vai usar a farinha deles. Eu falei, mas deixa eu entrar, né? Não sei o quê. Fui aprovada, me deixaram participar da disputa. Bom, meu bolo ficou em 2º lugar, para você ter ideia. Olha Fiquei só. super feliz, super feliz. Na época não tinha chocopasta, a gente mandou vir uma chocopasta dos Estados Unidos para cá, para conseguir decorar o bolo, fazer um bolo, né, de evento, enfim, foi muito legal. E aí, há 3 anos atrás, eu tinha uma dor muito grande nesse pulso, mas daí fiz um livro, né, O Comer Bem para Viver Melhor, Sem Glúten, Sem Lactose. Fiz um trabalho muito grande com alimentação saudável desde então. E há 3 anos atrás, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide, por conta de um inchaço aqui, uma dor que não passava de jeito nenhum nesse pulso. E aí você precisou recorrer a uma dieta anti-inflamatória. E aí eu falei, não, eu não quero viver a vida toda à base de remédios muito fortes, muito complicados, né?
Aí eu falei, não, quero mudar a minha história, eu vou tomar o remédio agora, porque eu preciso sair da crise, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Fui para uma nutricionista e aí então eu fiz um tratamento que era uma dieta totalmente anti-inflamatória. Então eu tirei glúten, tirei lactose, tirei açúcar, todos os tipos de açúcar. E adotou os alimentos orgânicos. E os alimentos orgânicos, assim, eu até comia alimento orgânico, mas foi uma das coisas que ela falou tem que ser 100% orgânico. E em quanto tempo você teve uma resposta? Olha, eu vou te falar que em 3, 4 meses a resposta veio. Inclusive o diagnóstico estava errado, então isso também é uma coisa legal. Toda vez que a gente vai ser diagnosticado com alguma coisa assim tão séria, a gente realmente buscar outras opiniões. Sim, isso né? é importantíssimo. Mas foi muito bom essa reeducação alimentar de novo que eu fiz. Né? Que bacana, gente. Para a gente entender que praticamente ao longo ali da vida da Carla, é como se a vida sempre chamasse ela para ela trabalhar e criar as suas receitas e buscar informações para chegar nesse denominador comum que é a alimentação saudável e quanto ela pode beneficiar a nossa vida. E em cima disso, Carla preparou, é claro, algumas receitinhas, um cardápio especial aqui para o nosso Consulta na Cozinha. E vamos já começar com a nossa primeira receita e aí a gente vai entendendo por onde caminha essa escolha da alimentação saudável, da alimentação com ingredientes orgânicos. Prepara o print, primeira receita na nossa tela agora. Então vamos lá, panzanella. Ingredientes: um pãozinho italiano, 2 colheres de sopa de cebola roxa picada, meia colher de sopa de alcaparras, meio pepino japonês médio picado, 1 tomate sem semente picado, 1 xícara de café de azeitonas pretas sem caroço e fatiadinhas, meia colher de sopa de azeite e meio dentinho de alho espremido. Temos mais ainda. Prepare mais uma vez o seu print. Meia xícara de café de caldo de limão siciliano. Ai, que delícia, gente. 1 colher de sopa de folhas de manjericão. 1 colherzinha de sopa, então, de salsinha picada, sal, pimenta a gosto, colher de sopa de parmesão ralado e 2 xícaras de chá verde picado. Bastante ingrediente. Bastante ingrediente e é muito boa essa salada. Além do que, ela é uma salada... O pão italiano aqui, gente, pode ser pão italiano, mas aqui eu troquei por um pãozinho, até que ele não é tão bonito, não sei se dá pra ver. Ele tá bem bonitinho, eu vou só pegar aqui pra te ajudar no preparo. Mas é um pão sem glúten, tá? Que é uma proposta também, já que a gente ia fazer tudo, a maior parte das coisas, mostrar que dá para fazer sem glúten, né, com as farinhas que existem hoje. Ninguém precisa ir para a cozinha a gente fazer farinha de arroz, tá? Processar arroz, nada disso. Hoje existem várias farinhas em todos os mercados, graças a Deus, né? A única questão é tomar cuidado em qual mercado que você vai, qual farinha escolher. Isso. Mas temos muitas opções. Tem muitas opções, né? Então, assim, esse pão é um pão de uma padaria lá perto da minha casa. Ele não é tão bonito, mas ele é um pão sem glúten, tá? Com um pouquinho de parmesão, mas é pra gente saber que existem várias opções e que, assim, hoje a gente pode buscar essas opções em qualquer lugar, tá? Bom, vamos lá, se você precisar de ajuda, estou aqui para isso. Tá. A gente vai começar, a panzanella, ela vai, todos esses ingredientes, né? Então, são os verdes, então eu trouxe um mix de verdes, o alcaparra, a gente vai colocando tudo isso aqui dentro da salada, tá? Alcaparra. Enquanto você vai falando, eu queria que você nos orientasse com relação à escolha desse ingrediente orgânico, desse alimento orgânico, porque existem desafios, não existem? Precisa ter o selo específico para que você não compre um produto achando que é orgânico e, na verdade, ele é um produto comum. Então, para vocês terem ideia, hoje, eu vou cortando agora aqui, enquanto eu estou falando, gente, eu vou cortar o tomatinho, tá? Um produto orgânico hoje, ele, para uma pessoa ter um selo de orgânico, leva entre 3 a 6 anos de trabalho na terra, para tirar toda... 3 a 6. 3 a 6 anos, tá? Chovendo em cima, tudo, para tirar toda a coisa dos agrotóxicos do solo, tá? Tá, que interessante. Então, por isso que às vezes acaba sendo mais caro. Existem produtores que durante esses anos continuam vendendo produtos não como orgânicos, né? Então tá tudo certo.
Mas o produto orgânico, então, ele exige algumas coisas, né, de processo para poderem ser considerados orgânicos, tá? Aonde a gente compra e como a gente compra. Por exemplo, do lado da minha casa tem uma feirinha, é uma moça que ela tem um sítio em Ibiúna, ela faz parte de um grupo de empresárias, né, pessoal de agro, que está vinculado à Associação Comercial da Cidade, lá de Ibiúna, é uma cooperativa de produtos orgânicos. Então, hoje, é uma coisa que, assim, é muito difundida, né, nos pequenos agricultores. E muitos deles fazem como elas. Tem uma hortinha, né, um espaço, aonde elas vão cultivando e, ao longo do tempo, elas conseguem ter esse produto natural, tá? Tanto que tomatinho pera, esse que eu trouxe, ele é um tomate mais fácil de ser orgânico, porque ele é um mato que dá. O pepino, por exemplo, o pepino que eu trouxe, ele tem um monte de irregularidades, tá vendo? Não é um pepino maravilhoso, tá? Mas ele é orgânico. Em geral, os produtos orgânicos, como eles não têm agrotóxico, o que acontece? Eles são menores, eles podem ter algum tipo de coisa na casca que deixa ele, assim, que nesse pepino... Mais imperfeito, vamos dizer assim? Né? Tá. E aí muita gente me pergunta também, uma dica, Carla, aqui do lado da minha casa não tem nada que é orgânico, eu não consigo comprar. Então, daí o que vocês podem fazer? Comprar o produto normal, só que os produtos que são pequenos, que são menores, eles ficam menos tempo expostos aos agrotóxicos. Então, se você não tem opção de comprar um produto orgânico... Vou só colocar assim para cá, para a câmera captar melhor as nossas imagens. Então, se não tem a condição de pegar um produto orgânico, aí o que faz? Você pode optar por pegar aqueles que são menores, tá? Entendi. Que eles ficam menos tempo expostos. Então quanto menor é o legume, o produto, menos exposição ele teve a agrotóxicos e tudo mais. Porque a grande questão desses agrotóxicos, dos fertilizantes que são colocados, é para que eles façam com que a colheita renda mais e que também ela aconteça em menos tempo, não é verdade? Sim. Para facilitar, é claro, e melhorar a vida daquele produtor. Para que se venda mais. Mas daí aquela cenoura enorme, aquele pepino gigante, aquele tomatão que a gente fala, nossa, aquela laranja gigante, aquela banana enorme. E aí você fala, nossa, é isso que eu vou comprar. Mas, na verdade, se a gente vai optar por produtos não orgânicos, o quanto menor, melhor. Perfeito. Olha, anotada essa dica, gente, porque eu achei essa dica aí de ouro. Muita gente fala com relação a esse custo, que é um custo maior e tudo mais. Então, caso você não queira, né, ter desembolsar esse dinheiro, esse investimento, existe essa alternativa, então, de você buscar os alimentos, os ingredientes menorzinhos que eles foram expostos a menos agrotóxicos e menos fertilizantes também. Você come também. Cebola? Adoro, gente. Então tá. Eu pergunto porque tem muita gente que não come, né? Eu como cebolinha, sim. Então é isso. Essa é uma dica, assim, tipo, que eu acho que é bem Eu achei essa dica válida. sensacional. Sim. E essa questão, né, da alimentação orgânica, ela já vem há um tempo sendo trabalhada e parece que ultimamente ela tem perdido um pouco a força, não parece? Você não tem essa sensação de que ultimamente se fala menos sobre alimentação orgânica? Por isso a importância, inclusive, da gente estar aqui hoje, gente, porque ela não deixou de ser necessária, ela não deixou de ser importante. Sim. É simplesmente porque se fala um pouco menos sobre ela. Sim. Mas por que isso? O que você sente que tem acontecido no mercado? Menos espaço, tá? Né? Além de existir menos espaço, eu acho que assim, depende muito se... É como esse negócio, infelizmente, que muita gente pode vir a associar, era a moda. Do metanol, sabe, Não. na bebida. Sim. Então, assim, todo mundo esqueceu que tinha que ter fiscalização de bebida.
Ninguém sabe de onde vem a bebida, mas todo mundo toma, né? O orgânico é a mesma coisa. De repente, ele vira a bola da vez de novo. Entendi. Entendeu? Eu acho que é uma questão de bola da vez. Não é que está esquecido. Tanto que é que a gente fala também muito desses dados dos veículos de mídia, né? De alto alcance, né? Então, esses veículos, eles todos competem entre eles. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, não sei o quê. Então, assim, acaba sobrando muito pouco espaço para isso que você está dando hoje aqui, entendeu? Por isso a importância da gente estar aqui falando sobre isso, gente, porque não é uma questão de moda, e sim uma questão de você investir de fato na sua alimentação. E a gente está vindo aqui à tona para lembrar da importância de escolher cada ingrediente que vai fazer parte ali do seu dia a dia, que vai fazer parte do dia a dia da sua família também. Seguimos então, agora estamos na parte do limão siciliano. Isso. Gente, eu amo esse limão. É muito bom, né? Esse limãozinho é sensacional. E temos aqui, é um manjericãozinho? Manjericão, esse é da minha hortinha, tá, gente? Eu até trouxe, até falei para elas na hora que eu tirei do papel, que assim, ó que bonitinho que ele é, tá vendo? Verdinho. A folha, pega pra você ver na folha, ela é molinha. Olha, gente. Tá vendo? Super delicada, eu colhei na hora que eu tava saindo de casa. E assim, é um ingrediente que ele é, primeiro, mais saboroso, eu acho. Segundo, ele tem mais cheiro. Gente, Não é? que cheirinho delicioso. E aí, assim, o que eu falo sempre? Que a gente tem que, nesses produtos, é super fácil cultivar. A gente cultiva num vasinho em casa. Se você não... Ai, Carla, mas eu não tenho nem um terraço na minha casa. Não precisa ter terraço. Num lugar, claro, tá? Até no quarto você pode cultivar. E assim, mas o que eu vou cultivar? Tem gente que faz. Eu queria fazer na minha casa uma horta mesmo com alface, com escarola, mas meu marido não deixa. Porque ele fala que eu sou a louca do... Eu quero saber os desafios, né, para você ter, inclusive, esse tipo de cultivo em casa para manter, claro, longe dos bichinhos que vêm e se aproximam, sem, inclusive, o uso de pesticidas. Não é verdade? Mas tem muita coisa natural. Eu tenho uma jabuticabeira Exatamente. na minha casa, né, que ela é enorme. E ela, às vezes, pega umas doencinhas, né? Porque vem passarinho, né? Eu ponho na minha casa, onde eu tenho essa jabuticabeira, eu tenho uma bandeja que eu ponho fruta para os passarinhos. Eu adoro quando eu chego lá de manhã, a ponta do mamão tá toda picadinha, assim, eles comeram, se alimentaram, como se só eu fosse alimentar passarinho, né, gente? Mas tá tudo certo. Então, assim, é muito simples. E se o passarinho chegar, se o bichinho chegar, eu, na verdade, como que eu trato as minhas plantas em casa? Eu trato com chá de fumo. É mesmo? Chá de fumo e detergente. O mais simples daqui. Sabe aquele detergente assim, o mais baratucho, o mais... Tem que tomar cuidado, é claro, para você não prejudicar e não fazer mal para a plantinha, né? Para a herbinha que você está cultivando. Assim, essa receita é 1 litro de água, uma colher de sopa de fumo, daquele fumo de casa de umbanda, que é aquele fumo bem com cheiro bem forte mesmo, bem queimado. Tá. E aí a gente faz esse chá e coloca 1 colher de sopa, depois que ele está frio e pronto, a gente coloca 1 colher de sopa de detergente. De detergente, para cuidar ali das suas plantinhas e manter elas e daí você longe dos borrifa bichinhos. isso, se você vê que tá... Mas isso serve para tudo. Eu tenho, às vezes, uma planta em casa, ela fica dentro de casa, é uma daquelas que... Ela é um caule assim, e depois ela abre folha. Vira e mexe, ela tá com umas coisinhas assim, redondinhas, estranhas. Eu vou lá e borrifo o chá de fumo. Para mostrar e comprovar, gente, que não precisa necessariamente utilizar os pesticidas que a gente acha facilmente, é claro, nos mercados. Existem alternativas. Tivemos aqui essa receitinha que ela passou enquanto ela estava ali fazendo a nossa saladinha italiana, não é verdade? Isso. Nossa panzanella. E agora seguimos, então, para... Essa é a última parte? Não, ainda falta ali falta colocar um pouquinho, agora só o tempero, tá? Perfeito. Aí, como é que é o tempero? Eu vou pegar o limão siciliano e vou raspar. A casquinha dele. Mas é só o branquinho, tá, gente? Limão siciliano, se a gente raspa... Eu vou fazer o contrário, porque senão ele para. Tá. Mas não pode pegar esse branco, tá? Então, eu vou girando o limão, tá? Ah, boa.
E o cheiro, gente? E o cheirinho? Pena que televisão está não tem por aqui? cheiro, né? Isso eu sempre falo. É uma pena. Ui! Escorrega, fica liso. É, fica lisinho, por causa vai saindo o suco da fruta. Então é isso, raspa de limão. Temos. Aí vou Aproveitar o suquinho dele de aproveitar fato. o suco dele. Eu não vou pôr muito, porque eu não sei se ele tá muito ácido. Depois, se precisar mais, a gente põe mais. Aí eu vou colocar 1 colher de sopa de parmesão. Com isso que vai ser o tempero, tá? Um pouquinho, então, de Sal. sal. 1 colher de sopa de azeite. Tá. E alho espremido, eu vou pôr um pouquinho só, tá? Porque senão a gente fica de bafo. Mas tem gente que gosta de bastante. E é isso a E nossa agora salada. a gente vai mexer tudo. Agora nós vamos mexer essa salada, assim, virado pra frente, melhor. Isso, boa. E aí, pessoal, lembrando, quem quiser encaminhar pra gente a sua dúvida, o seu relato, 0 operadora 11 3337 5886. Não perca a oportunidade de tirar suas dúvidas com a chefe Carla. E aí é isso, gente. Então é uma salada, essa salada é uma salada italiana. Ai, tô fazendo uma meleca aqui, deixa eu limpo. Ela é uma salada italiana, uma receita siciliana, na verdade. Então ela é super saudável. Tá. Ela é feita com tudo aquilo que tem, que eles falavam, né? Tinha de resto na geladeira. Então tinha um pouco de parmesão, tinha um pedaço de limão, tinha Nossa, azeitona, ela tá bonita, gente. né? Então é uma salada super saudável, super colorida e muito fresca. Pegando aqui, gente, já minha ferramenta de trabalho, não é? Porque o nosso combinado aqui é que eu preciso provar para comprovar. Sim. E aí, assim, essa receita, uma coisa muito legal dela é você abrir o pão. Você pode colocar aí sem glúten, certo? Você pode colocar, sim. Você pode colocar ou a salada em cima do pão, tá? Ou dentro do pão, ou cortar, picar o pão e colocar tipo croutons. Croutons, assim, ó. Tira o miolo, de repente, tá? E coloca dentro da salada, mistura junto. Perfeito. Ou então eu posso colocar assim. Fazer uma canoinha? Fazer uma canoinha, ou se for o pão italiano, aquele redondinho, tira a casca, ele fica uma panelinha. Que delícia. Gente, para quem está acostumado aqui ao nosso Consulta na Cozinha, quando a gente ouve esse barulhinho aí, a gente sabe que é a manifestação de quem? Quem que está de olho por aqui? William Amaral, nosso sonoplasta. Quer dizer que a gente recebeu mensagem? Isso, William Amaral? Na verdade, eu ia te expor. Então, posso continuar te expondo? Você estava só interagindo, entendi. Só para lembrar, para quem já está acostumado aqui no nosso Consulta na Cozinha, quando chega essa hora de provar para comprovar, ele começa a ficar um pouquinho nervoso. Por quê? Ele quer que sobre para ele, porque assim que acaba o programa, gente, pode contar um minutinho, ele chega aqui embaixo. É uma loucura. Então é isso. Vamos tá? lá. E essa é uma receita muito simples, né? Eu vou pedir ajuda da sua faquinha só para cortar um pedacinho para provar. Com o pãozinho, porque vai que, né, eu me perco aí a mordida, vou passar uma vergonha. Então, vamos aí. Tô tentando pegar todos os ingredientes pra gente tentar sentir o sabor, de fato, dessa receita maravilhosa da Carla. Tá pouco azedo, é porque eu não provei também, tá, gente? Nossa, tem tá- que provar, tá? É uma delícia. E o cheiro dela, né? Tem muitos sabores por aqui, gente, muitos sabores. É uma receita ótima para essa época. Opa, falando com a boca cheia, Parise? É uma receita excelente, pessoal, para essa época aqui que a gente vai começar a viver. Ainda não estamos vivendo tão intensamente aqui em São Paulo, pelo menos. Estamos com um friozinho batendo a nossa porta. Mas daqui a pouco o período de calor intenso vai chegar e uma receitinha como essa é de fato sensacional. E pensando então que a gente está alimentando, nutrindo o nosso corpo com ela, melhor ainda.
Provei, comprovei, aprovadíssimo. Se eu fosse você de casa, também aproveitava para fazer. Consulta ao doutor, vai para um rápido intervalo, eu já estou te esperando. Mas é claro que eu vou aproveitar esse tempo para provar um pouco mais, para entender um pouco mais por onde caminham esses sabores. Já estou te esperando, gente. Muito bom. Muito bom, não é? Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, é quarta-feira. É aquele dia que a gente se levanta do tradicional bate-papo nas poltronas para falar a respeito da nossa saúde e o poder dos alimentos, quando o nosso foco é atingir a nossa longevidade, qualidade de vida, porque não é só sobreviver muitos anos, e sim sobreviver com qualidade. E hoje nós estamos embarcando aqui numa cozinha orgânica, entendendo qual é a importância da gente investir nos alimentos sem agrotóxicos, sem fertilizantes, numa alimentação mais pura, vamos dizer assim, e de que forma que a gente é beneficiado com isso, porque a respeito da nutrição do nosso corpo, é isso que está em jogo. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, é importante, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já compartilhe o nosso link de transmissão. Estamos no segundo bloco, mas ainda cheio de receitas. A gente vai dar aquela corrida, é claro, para trazer para você a informação que você precisa. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta, desse bate-papo. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, que a gente dá um jeitinho para receber e te responder, combinado? Encaminha então para a gente pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos ainda a nossa clássica enquete acontecendo, porém, seus minutos finais. Então corre lá no nosso Instagram, @consultaodoutor HitTV, e não deixe de participar. Diretor, agora sim, João Capellini chegou aqui para o nosso grupinho. E estamos juntos então para colocar esse programa no ar. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Qual receita orgânica e simples você quer aprender? Calda fresca para bolo, pão integral caseiro ou molho natural para salada? As opções aí estão diversas, vamos ver qual que vai vencer. A sua escolha é a informação que a gente vai trazer. Para quem chegou agora, neste exato momento, estamos com Carle Lages, chefe de cozinha e também palestrante, que está compartilhando com a gente, é claro, todo o seu conhecimento. A gente fez, então, no primeiro bloco, uma panzanella, gente, que é uma salada siciliana. Da Sicília, exatamente. E agora, então, vamos para a nossa próxima receita, porque, como eu disse, temos ainda muitas receitas, a gente vai correr contra o tempo para não deixar de passar essa informação para você. Então, já prepara para o print, receita na tela. Agora, um nhoque de abóbora. O que vamos precisar para esse nhoque? 2 colheres de sopa de amido de milho, farinha de trigo, um ovo e sal a gosto. Parece bem simples essa receita, mas quem vai trazer para a gente essa informação é a Carla. Tranquila de fazer? Tranquilíssima. Aqui tem a abóbora, eu cozinhei ela no vapor, tá? Que é aquela forma de cozinhar que você tem uma panela, uma peneira e ela cozinha no vapor. Ou Perfeito. Pode também cozinhar a abóbora assando. Assando como? Coloca no forno, descasca a abóbora, coloca no forno coberta com papel alumínio e na hora que ela tá macia, tá tudo certo, tá? Aí ela tá bem macia, não pode ser cozida em água, tá, gente? Porque daí ela absorve muita água e para dar o ponto no nhoque, o que a gente tem que fazer? Pôr muita farinha, aí ele fica duro. Perfeito. Tá? E aí essa receita leva quanto de abóbora? 500 gramas de abóbora. 500 gramas de abóbora. 2 colheres de sopa de amido. Tá. E a farinha de trigo que baste, um ovo e uma gema. Tá. Tá? Não desperdiçamos absolutamente nada. Não. Do nosso ovinho. E olha, gente, como parece simples, e ela faz com uma praticidade. Não, é uma receita... E quando a gente pensa em nhoque, a gente já fala, não. Socorro. Gente, dá para fazer esse nhoque com abóbora, dá para fazer ele com mandioquinha, com banana da terra, com batata, o que vocês quiserem, a mesma receita. Perfeito. Tá? Aí eu vou colocar, então, 2 colheres de amido de milho. E bate, bate, bate. Mexe.
E depois Conforme vou vai colocar. colocando secos, aí ele vai ficando um pouquinho Isso. mais chatinho, né, de mexer. Aí eu coloco Um pouquinho do sal. e vou dar o ponto com a farinha de trigo. Aqui. Perfeito. E aí, como é que eu vou dando ponto? Eu vou colocando a farinha e vou mexendo. Vai indo aos poucos, né, para Aos não poucos, passar. Até Se a passar, hora... o que precisa fazer? Colocar mais abóbora? Mais abóbora. Ou teria um truque aí? Colocar um Não. pouquinho de água para... Não, porque daí na hora de cozinhar ela não dá ponto. Exatamente. E na hora de enrolar é pior. Uhum. Aí eu vou pondo, vou mexendo. É isso que é bacana, gente, porque a Chef Carla tá aqui fazendo ao vivo pra gente, para mostrar que é simples, que é fácil para você fazer na sua casa. Porque, obviamente, quando a gente vê ali receita de nhoque, passa pela cabeça que é algo que vai dar trabalho. Impossível, então, né? próxima, né? Vamos para outra receita, porque essa daí é mais chatinha. E não, a gente tá vendo aqui ela fazer com tranquilidade. E aí agora eu vou botar a luva, gente, por causa da mãozinha. E agora, então, agora chegou a parte, pessoal, de colocar a mão na massa de fato. E ela já veio preparada, colocou a sua luvinha, porque senão depois o trabalho é intenso. Não, e também para dar o ponto, porque assim, na verdade, eu não quero que ele fique duro. Não é aquela massa que solta da mão, nada disso, tá? Ele é uma massa que, assim, a Se gente quiser, vai eu te botar um ajudo pouco para jogar de... mais farinha. Tá. Ó, A partir o de que a gente agora, vai fazer? tudo É pode isso aqui, acontecer. ó. É dar um ponto nela, que ela fique... Pode tirar aqui. É isso aí, a gente não vai usar agora. Tá. Ó, tá vendo? Gente, é muito simples. Não é? Ó, aí eu misturei, tá? E ela vai ficar dessa forma. Aí o que que eu faço? Vou cortar. Já chegamos no ponto Já cheguei facilmente. no ponto. Vou fazer uma linguiça. Vou cortar. Tá. Posso cortar pequenininho, maiorzinho, Aham. né? Vou cortando. Que facilidade, gente. Gente, assim, nhoque não tem que ficar duro, porque senão na hora que eu cozinho, ele fica aquela coisa maçuda. Eu ia até te questionar com relação a isso, porque olhando daqui, me deu a impressão de que ele ficou um pontinho mais mole. Esse ponto molinho. mais mole é o esse ponto ideal que é dele. o ponto ideal, tá? Aí eu vou separando e vou colocar, por exemplo, eu posso fazer bolinha dele, ó. Tá, Eu posso fazer ele marcadinho com garfo. perfeito. Faço a bolinha, Que bacana. tá? Então tem N Dá formas. até pra chamar a criançada, gente, É pra muito fazer legal. junto e cada um fazer ali no seu estilo. Meus filhos, quando eram pequenos, E aí, depois dessa parte, fazer a junto gente contigo. Fazia, legal. era assim, programa de domingo, sabe? Aham. Cozinhar todo mundo junto. Então é muito legal porque assim, eles adoram, né? E é uma coisa que guarda, os meus já são adultos hoje, né? Mas eles guardam até hoje. São Aí- as memórias, gente, que a gente vai construindo ali ao longo da vida e que, Exato. como a Carla estava trazendo, esse era o nhoque que eu fazia com os meus filhos. E a gente tinha o costume de viver esse momento juntos. Isso é sensacional. Então, temos aqui esse ponto e agora... Gente, televisão tem essa magia, não é verdade? Tcharam! Está pronto! E aí a gente tem a versão dele pronta já. Dele pronto. E como que a gente chega nessa versão pronta, Carla? Só para aqui, você olha, contar pra ele, gente. Tá vendo que ele fica bem soltinho, Tá. tá? O que que eu faço? Eu pego, coloco na água fervente Uhum. e na hora que sobe, eu pego com uma escumadeira e tiro. Eu coloco um fiozinho só de óleo ou de azeite, que é para ele não ficar grudado. E é só para dar um sustinho nele, Só um né? sustinho que faz assim, né, de óleo. Posso provar, gente? Ele tá sem tempero, sem molho, sem nada. Olha aqui, gente, que lindinho. Criação aqui de Carla
agilidade na cozinha, tô chocada. Não é? Muito gostoso, levíssimo. Levinho e assim, tipo, na hora que ele tá mais quentinho, ele fica mais molinho. E aí com molho, uma delícia nesse aqui é pegar uma manteiga, derreter Nossa, a muito manteiga ou o ghee e colocar tipo folhinha de sálvia na manteiga. Ou folhinha. Nossa, você não sabe. Invistam, gente, delicioso, Não precisa provado de e nada. aprovado de verdade mesmo. Vamos para nossa próxima receita, enquanto eu seguro aqui meu fiel companheiro. Próxima receita é na sua tela, gente. Bolo de chocolate sem glúten e sem lactose. A gente não precisava de um docinho para alegrar nossa tarde? Ingredientes: 4 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de açúcar demerara, uma xícara de chocolate 50% cacau, uma colher de baunilha, 250 ml de água morna, 2 xícaras então de chá de farinha sem glúten e meia colher de sopa de fermento. Olha, esse então são os ingredientes do nosso bolo, gente. Temos então um bolo sem glúten, sem lactose. Quer trocar de lugar comigo para facilitar a sua vida? O que você acha? Vamos? Vamos. Então, aqui, gente, E eu sigo o quê, gente? Eu sigo comendo enquanto a Carla segue trazendo, é claro, pra gente todo o conhecimento dela. Isso. Aí aqui, então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma xícara Vamos lá que eu te de ajudo. chocolate. Esse aqui é cacau em pó, tá, gente? Esse tipo de ingrediente que é mais industrializado, é mais difícil da gente encontrar ele orgânico, tá? Mas existem empórios, existem lugares que são especializados nesse tipo de produto. Aí 2 xícaras de farinha sem glúten. Carla, pode ser farinha de trigo normal? Pode. Tá? Eu só tô fazendo na sem glúten, que é para mostrar de que a coisa pode dar certo. E eu queria até compartilhar com você, né? Porque quando a gente fala nesse tipo de bolo, né? Sem glúten, sem lactose, a gente tende a achar que ele é um bolo que mais seco. Não, não muda nada. Olha só, gente. Irei provar para comprovar, mas olha que bacana, né? A gente chega então numa receita de bolos sem glúten que não compromete essa textura, né? Nada. Essa textura do nosso bolinho. Nada. E aí você tá misturando primeiro os secos, então. Isso. E aí vou misturar o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é um açúcar entre o açúcar branco e o açúcar mascavo. Por que que eu devo consumir açúcar, o demerara ou o mascavo ao invés do branco? Toda vez que a gente beneficia um produto, a gente tira todos os ingredientes saudáveis dele. Então, principalmente os minerais, tá? Todos os minerais, cálcio, silício, tudo isso. Quer que eu te ajude? Opa, Isso. E aí nós vamos colocar aqui. Opa. Vamos lá que estou aqui com essa função, né, de ser a sua ajudante, porém tô com medo de atrapalhar. Mais uma. Ok, mais uma xícara então. Foi. Isso. E aí, então, misturo. A importância, então, da gente não consumir esse açúcar refinado, então, o né? O refinado, açúcar que... sal refinado. Mas, Carla, então, o que que eu consumo de sal? Na minha casa, eu pego sal grosso e bato no liquidificador. Tá. O que dá para perceber na hora que você bate, por exemplo, se eu não quero o açúcar aqui, esse é um açúcar cristal. Se eu quero ele numa forma mais fininha, bato no liquidificador. Ah, que interessante. Vocês vão perceber que o sal, principalmente, o sal é algo assim que chama muita atenção. Dá para ver direitinho que o sal, ele parece que ele tá com amido de milho junto. Sabe, você pega nele, ele é mais branco, parece que ele tem amido misturado. Entendi. E isso é só o sal grosso batido, tá? Aí aqui eu vou colocar 3 ovos. Tá. Agora a gente está um pouquinho correndo contra o tempo. Isso. E precisamos ainda chegar onde? Na nossa enquete. Sim, aqui é o óleo. O óleo. Uma meia xícara de óleo. Tá. Será que vai dar para mexer tudo aqui? Estou... Aí. Exato, né? E aqui, uma xícara de água morna, tá?
Só para ver como é que fica a consistência dessa massa. Exato. Que a gente vai fazer também um pilim-pim-pim, né? Uhum. Exatamente. E agora, pessoal, eu vou chegar o quê? Com a magia da TV para você que está aqui nos acompanhando. A gente estava aqui me mostrando a você como é que a gente mistura todos esses ingredientes, mas é muito simples. Começa pelos secos, aí você vai colocando ali os molhados, obviamente, e Isso. batendo até você chegar nessa consistência. Preciso necessariamente de uma batedeira? Não. Não Olha aqui na precisa. minha mão. Tá. Ela tá fazendo aqui, a gente só tá tentando, na verdade, ganhar tempo para chegarmos, é claro, no resultado da nossa enquete, que é isso que a gente vai conferir a partir de agora. Qual é o resultado na nossa tela? Então vamos lá, qual receita a gente perguntou, né? Que você quer aprender uma receita orgânica e simples. Calda fresca para bolo, gente, 43% dos votos. Para compor, é claro, a nossa sobremesa dessa tarde aqui do nosso Consulta ao Doutor. Olha aqui, esse é o ponto? Esse é o ponto, ó, gente. Olha que massa bonita. Olha, e fica também Brilhante. bastante líquido, né? Isso. E aí, se você quiser me ajudar, eu vou lá Vamos. agora fazer a calda. Tá. Se você quiser me ajudar, você pode ir furando. Furando o nosso o bolinho. bolo. Mas é claro, estou aqui. Bora aqui. E aí a calda é... Pra deixar ele bem molhadinho, né, gente? Isso. Quanto mais furinhos, mais molhado. Ai, eu precisava, sabe o que? De uma colher. Uma colherzinha? Pera só um minutinho, temos. Água. Tô aqui na minha missão, gente. É. Chocolate. E olha só, pessoal, E a... queria te pedir uma coisa. Vamos fazer o seguinte? Não perca a oportunidade, compartilha com a gente a sua dúvida, o seu relato, 0 operadora 11 33375886. Não perca essa oportunidade, lembrando, caso não dê tempo da gente trazer aqui ao vivo a resposta para sua pergunta, corre lá no Instagram que essa resposta estará por lá. E estamos aí fazendo, então, explica pra gente como que você chegou nessa calda, gente, porque agora eu tava aqui furando o bolo. Quando eu olhei, já temos uma calda. Sim. Que maravilhoso, cheirinho subindo. Espera aí É que eu vou água. tentar facilitar a sua vida aí, você, nosso telespectador, que precisa ver estas imagens. Quando eu comecei a fazer essas receitas de chocolate, brigadeiro, que cheirinho. com água, com isso, com aquilo, as pessoas falavam, você é louca! Como que você faz isso? É sem glúten, sem lactose, com sabor, né? Gosto, sem glúten, Passamos sem lactose, porém com sabor. Então, essa calda aqui é o chocolate ou o cacau, tá? Tá? Água, então, uma porção de água para 2 de cacau, açúcar a gosto e leva para ferver. Vou só fazer uma coisa, só para que o pessoal de casa consiga ver esta maravilha. Eu tô tentando virar. Isso! Ó. É que a panela é funda, gente, mas tá bonito demais isso aqui. Então, eu vou pedir só para você repetir de novo, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo não deve ter entendido direito a facilidade que é essa receita que você trouxe. Uma porção, Uma porção, medida então. Tá. de água, Ok. 2 de chocolate, açúcar a gosto Tá. e joga no bolo furadinho. O furadinho já está aqui. Temos. Furou. Ai, ai. Que tarde triste. Não é? Que maravilhoso, gente. E aí você fala assim, como assim, né? Água com chocolate fica assim? Fica. Eu garanto que fica. Pois é. Olha que bonito. Tá Dá pra ver? lindo demais esse bolo. E aí, pessoal, vocês viram como é simples, como é prático também você adotar, aderir essa dieta, investindo, é claro, nos alimentos mais orgânicos.
E você não precisa abrir mão do seu docinho, como você está vendo aqui, não precisa abrir mão de uma massinha cheia de sabor e muito menos de uma salada, que muita gente costuma dizer, ai, salada é tão sem graça. Não, minha gente. Essa salada que a gente trouxe aqui é uma salada cheia de sabor, tem sabor de alcaparra, tem sabor da azeitona, tem sabor do limão siciliano, estava maravilhosa. E agora, então, a gente vai, é claro, para aquele momento que a gente adora, mas para quem está nos assistindo, gostou do trabalho da Carla Elage, chefe de cozinha e também palestrante, quer aprender um pouquinho mais com ela, quer entrar em contato, não perca a oportunidade, ela deixa à sua disposição o Instagram, super simples, Carla Elage _. Basta segui-la, basta adicioná-la e encaminhar a sua mensagem. Já temos até, gente, a bocada perfeita pronta. Muito boa. Ai, o cheiro, gente. O cheiro tá sensacional, delicioso. E o segredo também, né, é Meu ingrediente bom, né? A gente não tá falando nada contra o achocolatado, quer dizer, tudo contra o achocolatado, né? Porque ele tem lactose, ele tem açúcar. Que delícia. Agora, o cacau, quando a gente trabalha, você viu o brilho, gente? Não tem nada de gordura nesse Gente, sabe bolo, aquele dá pra bolo que ver? te abraça, aquela receitinha, sabe, de mãe? Ai, que Não tem delícia. nada de gordura. Muito super obrigada. doce, muito obrigada. Prazer enorme te receber aqui. Espero que você aí de casa também tenha gostado e, de repente, repensado aí. Que tal recalcular essa rota? Desejo a você um excelente restinho de tarde. Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã. E claro que eu fico com esse bolo maravilhoso, gente. Faça em casa. Esse hit canal.